a fonte, tá? Mas a gente vai falar rapidinho, porque eu acho que hoje o importante é ouvir o que a Daniela e a Isabela têm a dizer, principalmente com relação à forma como as organizações nas quais elas trabalham, como que essas organizações se organizam internamente para fazer advocacy e o papel que o advocacy tem dentro dessas organizações. Daqui a pouco essa discussão que a gente faz sobre organização interna, tá bom? Então eu queria convidar a Isabela e a Daniela aqui para se juntar aqui na frente comigo um pouquinho. Venham aqui um pouquinho. Isabela, vocês já viram, né? No nosso primeiro dia de aula, a Isabela Henriques, do Instituto Alana. Essa é a Daniela Castro. Chama Instituto Atletas do Brasil? Não, né? Atletas pelo Brasil, só, e o chefe dela é o Raí. Fiquei super chateada quando eu fiquei sabendo. Pois é, que chato. Pois é, né? Eu nem vou falar quem é meu chefe, vai ficar deprimida. Então, após o intervalo, a Isabela e a Daniela vão fazer uma apresentação super legal. Claro que nós vamos ter pouco tempo, como sempre, né? Mas eu acho que esse curso ele foi feito para isso, para vocês ficarem com gostinho de quero mais. No entanto, a Isabela e a Daniela voltam na disciplina workshop, porque são elas que vão fazer a avaliação da campanha de advocacy que vocês vão montar, né? E aí, com certeza, vocês vão ter mais oportunidades para interagir com elas e sugar todo o conhecimento que elas têm. Além disso, já quero dizer de antemão que a Daniela vai lançar um livro sobre advocacy e o Raí vai estar lá. Então, porque eu preciso de um autógrafo para os meus filhos, entendeu? Eles adoram futebol. Que coisa! E a Daniela vai convidar vocês, então, para o lançamento do livro, que eu estou fazendo eu falaria que eu estava fazendo um lobby, agora eu vou falar que estou fazendo um advocacy, tá? Para ela mudar a data do lançamento do dia 12 para o dia 13, porque eu também tenho uma proposta para fazer para vocês, eu sou cheia das ideias, só que eu fico pensando as coisas lá em Piracicaba e não conto para ninguém. Aí quando chega aqui em São Paulo, as pessoas estão fazendo outras coisas, aí dá uns conflitos de agenda, mas a gente no final consegue se resolver, tá bom? Então vamos lá? Obrigada, meninas. Bom, hoje nós temos muita coisa para fazer, tá? A proposta que eu tinha para fazer para vocês era o seguinte. Essa aqui é a nossa agenda. Eu acho que essa agenda aqui é meio impossível de cumprir, tá? Mas, em todo caso, vamos que vamos. Porque a gente está na chuva é para se molhar, né? Vamos fazer o máximo que a gente pode. Bom, as nossas aulas aqui do curso de Advocacy, elas terminam dia 5 de dezembro, certo? O que eu gostaria de sugerir? Tem uma pessoa que eu queria trazer para conversar com vocês. O nome dele é Renato Morgado. Ele trabalha numa ONG ambientalista chamada Imaflora. E não houve ensejo no meio das aulas para trazê-lo, só que ele é especialista numa questão que eu acho que é super importante para quem trabalha em organizações do dono social, que é a ocupação de espaços institucionais de participação política, né? Conselhos, fóruns, etc. e tal. Ele tem uma especialidade nesse assunto e como ele disse para mim que ele gostaria muito de conhecer a turma e de estar aqui com vocês, e por outro lado, eu não quero que esse curso acabe nunca, um problema psicológico da minha parte. Acho que foi rápido demais, eu não tive muita oportunidade de ficar com vocês. Eu gostaria de sugerir que nós nos encontrássemos mais uma vez, tá? No dia 12 de dezembro, por isso que eu estou fazendo um advocacy com a Daniela, para ela lançar o livro no dia 13, que ela vai convidar todos vocês. E vai ter um debate também, que eu acho que é super legal, né? Da gente participar. Agora, principalmente, que vocês têm mais conhecimento teórico e prático sobre o assunto, o debate rende mais. E nesse dia 12 de dezembro, qual que seria a proposta? Ouvir o Renato, porque é uma abordagem bastante importante também para quem trabalha com advocacy, e fazer aqui uma avaliação do curso, tá? Uma avaliação, então, para a gente ouvir o que vocês realmente pensam sobre o curso, o que vocês mudariam, o que está bom, o que precisa mudar, ordem de disciplinas, o conteúdo foi relevante, não foi relevante, e tudo que vocês puderem contribuir, né? Porque eu estou super feliz de saber que a Fundação Getúlio Vargas vai oferecer esse curso novamente no próximo semestre, né? E hoje eu fui convidada para replicar esse curso em Brasília e no Rio de Janeiro. Então, parabéns para todos nós, né? Porque sem a gente não tinha nada disso, não estaria acontecendo nada disso. Sem vocês não estaria acontecendo nada disso. Teria sido mais uma das minhas ideias mirabolantes, que eu tenho milhares todo dia.
e que eu guardo ali na gaveta. Se não fosse a Morgana, isso também não teria acontecido, né? E se não fosse a Lisiane, também não teria acontecido, olha só. Mas o mais importante são vocês mesmos. Se vocês não tivessem acreditado no curso, nada disso teria acontecido, né? E agora a gente vai aí para outros estados da federação, tá? Então fica o convite. Eu gostaria de saber se vocês acham que essa é uma ideia boa ou força um pouco a amizade. E podem ser sinceros, que eu não me magoo fácil. Eu sou a Ariana. A Ariana fala o que quer e ouve o que não quer e fica calma. É assim. Vocês acham que vale a pena uma aula a mais? Pode ser? Para a gente fazer uma avaliação, ouvir o Renato. Eu ainda não confirmei com ele, né? Porque eu sou meio impulsiva. Primeiro eu convido vocês, depois eu falo com ele. Mas como ele disse que queria muito vir, eu acho que ele vai dar um jeitinho na agenda, tá bom? E aí vamos ver se dá certo, né, Dani? Mas se o lançamento da Dani for no dia 12 mesmo, aí eu acho que a gente inverte a agenda, né? É o lançamento que o Raí vai estar lá e eu não posso faltar, desculpa. Desculpa mesmo, mas eu não posso faltar nesse lançamento. Seu livro deve ser sensacional, mas eu preciso conhecer o Raí, tá bom? Então tudo bem. Bom, essa é a nossa agenda, tá? Então, o que nós não discutimos com profundidade na aula passada? O que se busca com as ações de advocacy e desafios do advocacy, legitimidade e representatividade. De certa forma, essa discussão sobre legitimidade e representatividade, gente, ela permeou toda a nossa aula, né? Nós falamos várias vezes sobre isso, sobre o caráter de auto-autorização do advocacy, os desafios que isso coloca, mas eu trouxe de forma mais organizada para que a gente possa discutir. Vou falar rapidamente também sobre a importância da organização interna para o sucesso de uma ação de advocacy e depois do intervalo a gente vai ter a apresentação da Isabela e da Daniela, tá? Bom, quando a gente se pergunta o que se busca com uma ação de advocacy, né? Idealmente, o que nós queremos fazer? A gente quer mudar ou a gente quer transformar alguma coisa, né? Bom, a primeira pergunta que eu me faço, então, quando eu penso em construir uma ação de advocacy sobre uma causa que me incomoda ou que impacta negativamente a minha comunidade. Essa é uma pergunta crucial. Que impacto que eu quero causar no mundo, né? Então, penso eu que essa é a primeira pergunta que qualquer pessoa, qualquer líder de uma organização da sociedade civil que esteja planejando causar algum impacto se faz. Qual é o impacto que eu quero causar, né? Por que isso é importante? Porque muitas vezes o objetivo das organizações é muito vago e nesse sentido elas perdem efetividade. Então esse é um momento importante de pensar e começar já a planejar a sua ação baseado nisso. Qual é o impacto que eu quero causar no mundo, tá? E o meu impacto normalmente ele vai se dar de que forma? Eu vou ter um impacto sobre políticas, sobre práticas, sobre sistemas, sobre estruturas, sobre decisões e inclusive sobre atitudes. A gente faz advocacy também para mudar comportamentos, né? Para mudar posicionamentos. Então não é só voltado, eu lembro até que na aula passada alguém falou assim, poxa, mas toda vez que se fala de advocacy, se fala de políticas públicas. Porque as políticas públicas, elas fazem parte da forma como o Estado está estruturado, né? E se a gente efetivamente quer causar mudança e transformação, nós temos que mudar a forma como as coisas estão estruturadas, né? Então, por isso que existe sempre essa ênfase nas políticas públicas. Mas se eu quiser, por exemplo, fazer uma campanha de advocacy para formular uma agenda, às vezes para formular determinada agenda eu preciso mudar a forma como as pessoas pensam em determinado assunto, né? Eu preciso mudar comportamento. Então, isso também faz parte, está aí no nosso horizonte, ok? Bom, agora, se eu quero fazer advocacy para transformação social, eu posso fazer esse advocacy de duas formas. O meu advocacy pode estar centrado em pessoas ou ele pode estar centrado em temas, tá? Quando eu faço um advocacy centrado em pessoas, esse advocacy está motivado pela luta das pessoas para sobreviver, questionar e mudar as suas vidas. Por outro lado, quando eu estou fazendo um advocacy centrado em temas, esses temas podem ser multivariados, tá? Direitos humanos, podem ser meio ambiente, pode ser saúde coletiva e etc e tal. Bom, quais são os desafios daquelas pessoas, daquelas organizações que querem fazer advocacy pensando em efetivamente transformar
a comunidade, a sociedade, transformar socialmente o local onde ele mora. Quais são os grandes desafios? O primeiro deles é construir um planejamento a longo prazo, porque a transformação social ela não acontece de uma hora para outra, né? Então esse é o primeiro desafio. Eu preciso construir um planejamento de longo prazo. Segunda questão, eu acho que isso é mais sensível para organizações da sociedade civil europeias e norte-americanas do que brasileiras e latino-americanas, né? Porque lá o grau de institucionalização dessas organizações é muito maior do que aqui. Mas nós estamos caminhando a passos largos para chegar nessa situação, então acho que vale aí pensar um pouco sobre isso, né? O grau de institucionalização dessas organizações não pode, de forma nenhuma, se tornar algo prioritário, né? Ou seja, pensar única e exclusivamente na forma de manter e de como eu organizo o grupo, isso ser mais importante do que a missão, do que a visão e do que os valores, né? O caráter ideológico. Ou seja, sabe a vida como ela é? O mundo da rua? O mundo da rua não pode ser mais importante do que a minha causa, né? A questão ideológica que está por trás da minha ação. Outra questão que é bem importante, quando nós estamos pensando em advocacy para a transformação social, é observar, na realidade, que existem uma série de organizações que têm um discurso muito ideologizado, mas, na verdade, na prática, ela não luta para mudar o status quo. Então, essa é uma contradição que a gente precisa levar em consideração também, né? Então, um discurso muito diferente da sua prática. Quem quer causar transformação social tem que ter uma ideologia transformadora e ações transformadoras, tá? Bom, autonomia, isso também é super importante, tá? Porque na grande maioria das vezes, com algumas exceções, nós vamos ver daqui a pouquinho que esse é o caso do Alana, com algumas exceções, a maioria das organizações da sociedade civil depende de doações, né? De uma só pessoa ou de um grande conjunto de pessoas. Bom, o que é importante levar em consideração aí? Que as ações desse grupo não podem ser determinadas nem pela visão e a missão dos doadores e nem por oportunidades políticas que surgem, né? Por quê? Eu tenho que ter um planejamento a longo prazo se eu quiser transformar. Então, tudo bem, às vezes surge uma janela de oportunidade, tudo bem, mas está dentro da missão e da visão da minha organização? Ou isso atende só aos interesses do meu doador naquele momento, né? Então, isso tem que ser levado em consideração também. Outra questão que é importante quando a gente pensa em advocacy para transformação social. As ONGs de elite. Tem um pequeno conjunto de ONGs em que os líderes falam a língua dos doadores, né? Eles estudaram fora, falam línguas estrangeiras, conhecem, têm uma capacidade técnica muito maior do que os outros líderes. Então, essas organizações, muitas vezes, elas têm mais capacidade de captação de recursos do que outras. E são justamente essas, na maioria das vezes, que têm menos contato com os representados. Então, essa é uma realidade, né? Se eu quero efetivamente causar transformação social, eu tenho que ter um contato muito forte e muito íntimo com aqueles que eu represento. Então, essa é a discussão que a gente vai fazer, tá? Então, o que a gente precisa fazer? Refletir se a organização que você representa se tornou uma ONG de elite, que fala a língua dos doadores e recebe quase todos os fundos de origem internacional, apesar de ter poucos laços com a comunidade afetada, tá? Infelizmente, essa é uma realidade muitas vezes. Bom, qual que é a tendência hoje em dia, quando a gente olha para o advocacy? Principalmente nos Estados Unidos e na Europa, né? Aqui no Brasil já há alguns reflexos bastante importantes. A tendência não é mais fazer advocacy para, nem pelo, nem com, é capacitar aquela comunidade para que ela faça advocacy por ela mesma, né? Então, empoderar essa comunidade, dando para ela os recursos, os instrumentos necessários para que eles mesmos possam construir as suas ações de advocacy, tá? Os grupos, então, os grupos de advocacy tradicionais ou as organizações filantrópicas que possuem recursos para fazer isso, no que elas acabam se transformando? Elas se transformam em grupos
facilitadores, tá? Então elas vão garantir, dar suporte para que esses grupos marginalizados eles possam adquirir as ferramentas necessárias. Que ferramentas são essas? Conhecimento, consciência, segurança e recursos, tá? Então, garantir cursos de capacitação para que os representados possam ter uma voz própria, tá? Para que ninguém precise falar por eles, eles possam falar por eles mesmos. Bom, essas facilitadoras vão, então, garantir para esses grupos marginalizados capacidade de pesquisa, garantir capacitação e, inclusive, dar um suporte para que eles consigam se desenvolver institucionalmente, tá? Aí eu trouxe um exemplo para vocês que eu achei bem legal, que é esse programa aqui, ó, Programa de Fundadores da Rede Nossas. Olha que legal, o que eles fazem, ó. A Rede Nossas é uma organização sem fins lucrativos que atua sobre a missão de armar e articular a potência para reinventar e reconstruir a política todos os dias. Para cumprir essa missão, Nossas desenvolve tecnologias de ponta para armar atores da potência com ferramentas ativistas e fomenta redes de mobilização para articular esses atores, aumentando o seu potencial de impacto. Tá? Tem uma aluna aqui nessa sala que é da rede da Minha Sampa, não tem? Ela está aqui hoje? Então daqui a pouco... Que pena, eu achei que eu ia agradar ela com o meu exemplo e não deu certo. A fome falou mais alto. A fome me venceu. Pois é. Então, esse, por exemplo, esse programa de fundadores, ele é um exemplo muito legal, né, que empodera as lideranças daquela cidade. Porque quem pode falar melhor sobre as suas necessidades e os seus desejos do que justamente aqueles que os possuem? Ninguém mais, né? Mas a gente vai... Esse exemplo é bom. Esse aqui eu uso o exemplo do Nossas do ponto de vista positivo, daqui a pouco do ponto de vista negativo. Aí ela vai estar aqui e ela vai falar, puxa vida, vocês estão vendo como a vida é cruel? A vida é cruel. E aí a gente entra naquela discussão que a gente estava fazendo sobre os desafios do advocacy como uma forma alternativa à representação eleitoral, né? Que é uma forma alternativa de dar representação eleitoral, mas na verdade não coloca a representação eleitoral em xeque, porque vai levar os discursos, né, e os temas desses grupos marginalizados para serem incorporados pelo governo representativo. Então, essa é uma característica das campanhas de advocacy, né? Você está jogando o jogo, é ela, não é? Ah, não acredito. Isso é hora de você chegar? Bem, e ainda acompanhada do Marcelo. É demais. Acabei de dar um exemplo usando a Rede Nossas. Vou dar de novo, então. Porque assim não tem condições. Preparei exatamente pensando que eu ia te agradar. Olha só. Agradou super já. Super, né? A gente estava falando sobre a nova tendência que se coloca no mundo do advocacy, sobre organizações que surgem para capacitar e para facilitar os líderes a falarem por si próprios, né? E aí eu dei o exemplo do Rede Nossas com o programa de fundadores. Depois, se você quiser falar um pouquinho sobre o programa de fundadores, tá? Aí eu já avisei que mais pra frente eu vou falar do ponto de vista negativo também, desse exemplo. Aí eu me lamentei, falei, puxa vida, do ponto positivo ela não viu, vai ver do ponto negativo. Agora você viu os dois, tá bom? Bom, então como eu estava falando para vocês, o advocacy é uma forma de representação não eleitoral, mas é uma alternativa à representação eleitoral sem colocar em xeque o governo representativo. Tá? Porque, afinal de contas, o que a gente discutiu na aula passada sobre o conceito de advocacy? O que é advocacy? Influenciar, o que é? Defesa de causas. Qual o objetivo de defender essas causas? Então, mas aí eu faço o quê para transformar? Só começa a gritar? Porque uma vez eu vi algo impressionante em Brasília. Uma ação estratégica, organizada, planejada, né? Uma incidência. E aí, o meu objetivo é sempre influenciar aquele que pode tomar uma decisão sobre determinada política pública, né? Ou um grupo de influenciadores que, por exemplo, podem ajudar a transformar a forma de pensar determinado assunto, tá? Bom, o advocacy, enquanto representação auto-autorizada, ele traz uma série de desafios.
O primeiro desafio, na verdade, ele está relacionado ao fato de que uma grande parte dos que estudam representação não... Quer dizer, tem uma polêmica se efetivamente representação auto-autorizada seja representação. Essa é a questão. Representação auto-autorizada é representação? Né? Se ela for representação, ela é democrática? Né? Então é isso que a gente vai discutir aqui um pouquinho, a partir do quê? A partir dos critérios de legitimidade e princípios fundadores da representação. Tá? Então eu vou colocar para vocês, a partir desses 4 critérios, quais são os desafios que o advocacy tem, que ele possui, quando eu falo, por exemplo, da questão da igualdade. Aí quando nós estamos falando da igualdade, a gente está falando do quê? Que uma pessoa é igual a um voto. Né? Na representação eleitoral, por conta do próprio sufrágio eleitoral, eu garanto o quê? A igualdade. Mas a gente não está falando do momento da contagem dos votos, né? Que aí as coisas não são assim tão iguais. Mas do ponto de vista principiológico, o meu voto vale exatamente a mesma coisa que o voto de qualquer outra pessoa, né? E o momento em que eu legitimo com o meu voto um mandatário do poder, ele está autorizado. Nas organizações que atuam, que fazem representação com advocacy, essa situação ela fica um pouco mais complicada, tá? Então vamos ver. Em que sentido? Bom, em primeiro lugar, eu já tinha comentado com vocês ali, por exemplo, que você já tem um problema relacionado às ONGs de elite. Né? Essas ONGs de elite, por exemplo, elas vão trazer sempre na sua liderança algum nível aí de desigualdade, tá? Recursos como, por exemplo, educação, renda, tá? Que podem ser desigualmente distribuídos, vão comprometer a igualdade de influência de voz se você compara com a representação eleitoral, tá? Então existem, por exemplo, a gente conhece algumas lideranças, por exemplo, em que o líder ele está liderando aquela organização não governamental há 10, 15, 20 anos, né? Ele lidera aquela agenda e lidera aquela organização e não existe possibilidade de um recall, por exemplo. Não se faz não se faz um recall. Alguém fizeram um recall do Cláudio Abramo agora, né? Ano passado ele saiu da presidência lá da Transparência Brasil. Mas fazia 15 anos que ele estava como líder, né? Da Transparência Brasil. Então você tem também esse caráter muito personalizado nas organizações da sociedade civil, né? Uma vez que aquela pessoa ela tenha identificado aquela agenda e tenha passado a lutar em torno daquela causa, aquela causa de certa forma parece que passa a ser dela, né? Então a gente precisa de certa forma para coletivizar essa questão, para trazer mais igualdade, é preciso pensar sobre isso, tá? Então existe aí vantagens de educação, de renda e outros recursos que são desigualmente distribuídos, tá? Outra questão que é importante, que a gente precisa olhar, quando estamos falando da igualdade. Para se colocar na esfera pública, essas organizações, elas precisam se tornar porta-vozes. E elas são porta-vozes de quê? De determinadas visões, de determinados discursos, né? De interesses sociais. Para ser porta-voz dessas visões, desses interesses, é necessário ter recursos materiais e simbólicos. Muitas vezes, quem que provém esses recursos? O próprio Estado, né? Aí você tem outras fontes, como, por exemplo, fundações privadas, organismos internacionais, ou inclusive redes internacionais de advocacy, né? No caso, ActionAid, Unicef, Banco Mundial e etc. e tal. Ótimo. Mas a distribuição desses recursos atende a que lógica? Qual é o grau de accountability que se tem nesse sentido? Né? Eu vou dizer, como que eu digo para a ActionAid, por que você está subsidiando aqui com dinheiro esse projeto e não esse? Isso é uma escolha deles, não é uma escolha, eles não são o governo. O Estado não, o Estado tem o dever de ser transparente. Agora, quando você fala de instituições privadas,
essa questão ela fica mais complicada, né? Então, é um desafio que a gente precisa pensar também. Porque, mais uma vez, nós estamos falando do quê? Da distribuição desigual dessas vantagens, né? De educação, de renda e de discursos. Tudo isso vai comprometendo esse valor, esse critério de legitimidade da representação política. Bom, outra questão que é bem importante, outro critério, quando a gente pensa na inclusão da diversidade. Aí nós estamos falando de diversidade de quê? Da diversidade de discursos, de opiniões, de pontos de vista, tá? Bom, esse ponto eu acho que é especialmente sensível, porque por conta do próprio passado autoritário do Brasil, convencionou-se que qualquer discurso advindo da sociedade civil, ele seja legítimo. E nem sempre é assim. Nem o Estado é um bloco monolítico, muito menos a sociedade civil. Então, o que nós andamos vendo, aliás, hoje em dia, de discursos retrógrados, extremamente racistas, né, intolerantes e autoritários, não é mole, né? Então, não dá para dizer que qualquer discurso que advenha da sociedade civil, ele seja legítimo, tá? Bom, outra questão que é importante. Quando eu me coloco, quando o meu grupo defende determinado ponto de vista num espaço decisório, isso não significa que esse ponto de vista ele vai ser levado em consideração. Então, o simples fato de eu levar, né, do que eu estou falando aqui? Eu estou falando do que a gente costuma chamar na ciência política de política da presença. Tá? Tem uma série de autores que estudam organizações da sociedade civil que eles colocam em destaque o fato de que, ao representar-se num espaço decisório, a sua presença já pluraliza esse espaço. Mas isso não é matemática pura, né? Então, nem sempre é assim também, tá? Então, é por isso que se faz se coloca esse detalhe. Só a minha presença não garante uma pluralidade de perspectivas. O que garante essa pluralidade de perspectivas? Elas serem levadas em consideração por aqueles que efetivamente tomam as decisões, tá? E aí depende muito também de qual é o grau de institucionalização desse espaço, tá? Que é o ponto em seguida. Para participar, eu preciso ser reconhecido como um ator legítimo e relevante. Quem que faz esse reconhecimento? Se eu estou falando de representação auto-autorizada. Nem sempre. A sociedade é um ente extremamente fragmentado. Oi? A imprensa, ó. A imprensa funciona como gatekeeper. O Estado, né? Exatamente, é o tomador de decisão que te legitima, né? E aí tem uma série de questões aí que desafiam a lógica da própria representação. Então, vejam. Nesse sentido, eu preciso participar, eu preciso estar dentro de um espaço institucional. Eu preciso ser reconhecido para participar dentro desse espaço institucional. Para isso, eu preciso atender às regras, às normas e aos códigos desse espaço institucional. Senão, eu estou fora, né? Em muitos momentos, isso, internamente dentro do grupo, pode causar uma discussão muito grande na contradição entre autenticidade e efetividade. O que interessa para aquele grupo? Que ele se mantenha fiel à ideologia dele, do caráter disruptivo, do caráter combativo, né, por exemplo, da destruição do status quo, um discurso ideologizado e uma ação ideologizada, ou o que importa efetivamente é o resultado alcançado. Então, muitos grupos também passam por essa contradição e essa não é uma contradição fácil de ser resolvida, tá? Qual que é a tendência, normalmente? A tendência, porque é necessário agir em espaços institucionais e ser reconhecido, é que o discurso dessas organizações ele vai arrefecendo, né, na radicalidade cada vez mais, e essas organizações, essas vozes diferentes, na verdade, elas acabam por ser enquadradas dentro desse discurso mais padronizado. Então, para fazer, né, se eu penso, por exemplo, numa advocacy para transformação social,
Esse é um problema muito grave, é um grande desafio que eu tenho pela frente, tá? Então aqui, ó, eu vou reduzir o potencial disruptivo dessa incorporação de vozes dissonantes. Porque, basicamente, essa incorporação de vozes dissonantes que pluraliza o processo decisório, né? É isso que traz riqueza para esse processo decisório e faz com que todos os interesses relevantes sobre aquela questão sejam levados em consideração. Se, em busca da efetividade, eu diminuo o potencial disruptivo desse discurso, em busca da efetividade, onde fica a minha autenticidade? Então, é algo também que as organizações da sociedade civil precisam pensar. E aí, quando elas já estão no curso da ação, né? Muitas vezes, o que acontece? Você está com a campanha na rua, estão acontecendo milhares de coisas. Quando é que você volta para a base e pensa nessas questões de forma racional e equilibrada? A maioria dos líderes vão dizer, eu não tenho tempo para pensar nessas questões porque isso é burocrático. Não é burocrático. Faz toda a diferença. Se você quer, obviamente, buscar transformação social, né? Então, tudo depende do quê? Da missão e do objetivo da sua ação. Quer falar alguma coisa, Carlos? Eu acho que essa lógica, as ONGs não passam por isso. Elas representam